Olá, começa agora o programa Sessões em Pauta. Hoje você irá conferir o resumo da 6ª sessão ordinária que aconteceu no dia 8 de setembro, segunda-feira. Acompanhe. Vereador Rode com a palavra. Emenda de número 4, artigo 2º. Fica modificado o artigo 29, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 29. Os servidores ocupantes dos cargos de professor 1, professor 2, professor auxiliar para educação infantil, pedagogo e educador infantil terão direito a 30 dias de férias anuais consecutivos, acrescidos de 15 dias de recesso alternados, distribuídos em período de recesso escolar de acordo com o interesse da unidade. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação também é pela não tramitação desta emenda. Assim passa, Vossa Excelência. Senhores vereadores, nós vamos à emenda de número 4, de autoria também de vários vereadores. O que é a proposta dela? A emenda tem a proposta de assegurar aos educadores infantis o gozo de férias de 30 dias e recesso escolar como os professores e pedagogos. Essa é a proposta assinada por vários vereadores que nós temos aqui nesse momento. E encabeçaram a emenda vereador Ismar Prado, Zezinho Mendonça, Michele Bretas, Alexandre Nogueira e demais vereadores. Portanto, a emenda tem o parecer contrário. A emenda tem um parecer contrário de número... Bom, o parecer é contrário à tramitação da emenda. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Nesse momento eu coloco em discussão o parecer. Pela ordem, vereador Adriano Zago. Demir. Excelentíssimo senhor presidente, o parecer contrário à emenda, ele só é votado se o autor requerer. Nós não precisamos votar todos os pareceres que foram contrários. Então, se os autores manterão o parecer, não há necessidade de colocá-lo em votação. Essa é a minha sugestão a Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano. A questão é que esse procedimento ele é normal quando a emenda tem apenas um autor. Agora aqui são muitos autores. Todos têm que concordar. Todos teriam que concordar. Eu acredito que vai ser difícil todos concordarem, uma vez que tem vereadores da base e vereadores de oposição assinando a mesma emenda. Ok. Então, nesse caso, é difícil haver uma concordância. Então, a mesa não está nem propondo esse encaminhamento. Está aberto a discussão do parecer. Vereador Wilson Pinheiro com a palavra. Eu quero discutir, primeiro, que palavra do líder aqui não vale nada. Ele usou essa tribuna e falou que o plano de carreira entraria em vigor em janeiro de 2014. Palavra do prefeito Gilmar Machado, para mim, não vale nada, porque ele também falou que o plano seria implantado em 1º de janeiro de 2014. O que eles estão fazendo é teatro, é desrespeito com o servidor público, é empurrar com a barriga, igual o Genival Lacerda. Papel de moleque que eles estão fazendo. Aí o vereador faz a emenda e dá o parecer contrário e fica retirando emenda, fazendo teatro. Depois posta no Face, eu fiz a emenda. Aí eu pedi ao prefeito. Se o prefeito falou que ia ter o recesso escolar para o pessoal no mês de julho, e falou publicamente, ele que assume o compromisso dele. Afinal de contas, ele é cria do movimento sindical e ex-líder sindical. E o líder dele também, que tanto fala, que agora não é professor mais, tanto fala isso, não vale nada. Se eu pegar um monte de fezes, tem mais valor do que a palavra do líder, que a fezes você faz o adubo, põe numa planta, ela cresce e vira adubo, e dá frutos.
Palavra do líder não vale nada. Vereador Ele não tem Ilson Pinheiro. moral, não tem credibilidade para assumir compromisso com vocês, porque já assumiu diversas vezes e não cumpriu. Então é isso, nós vamos votar porque foi compromissos dele. Precisa de aprender, dar a palavra e ser homem e cumprir. Ninguém está brincando de ser vereador e ninguém está brincando de ser prefeito aqui nessa cidade. Muito obrigado. Vereador Wilson Pinheiro, por gentileza, eu acho que o debate não tem necessidade de utilizar esses termos. Eu gostaria que Vossa Excelência reconsiderasse, por gentileza. Não, eu sou agrônomo e fezes e esterco tem utilidade, porque a gente faz adubo e usa na agricultura e dá bons frutos. Eu não retiro. Fezes vale mais do que palavra do líder aqui. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir desculpa ao nosso telespectador. Nós não estamos compactuando com esse tipo de termos utilizados com tratamento aos colegas nessa casa. A casa é democrática, o vereador tem liberdade para expressar o que pensa, o que quer, mas o respeito cabe em qualquer lugar. Vereador Davi Tomás com a palavra. Presidente, só queria dizer o seguinte: tem vereador aqui que adora jogar para a plateia. Vem aqui, faz uma emenda, a hora que vocês estão aqui, faz a emenda. Aí pega assinatura e tal, chega na hora de votar, ele retira a emenda, porque veio de lá uma ordem do prefeito para que ele retire a emenda dessa casa. Isso é vergonhoso para nós, é vergonhoso. Eu acho que nós, da oposição, como somos citados aqui, poderíamos até retirar dessa casa e deixar o rolo compressor passar por cima de todo mundo, pelo menos a gente ficar ali em cima para o rolo compressor não passar em cima da gente. Tudo aquilo que eles pregavam contra o governo passado, eles estão fazendo muito pior do que eles falavam que o governo passado fazia. Tem vereador que está aqui, que ele subia nessa tribuna aqui, ele xingava o prefeito, ele desrespeitava o prefeito Adelmo. Agora não, agora é normal, é muito bonito, é democrático, tudo isso é democrático. Eu só espero que vocês possam reconhecer isso tudo que está acontecendo aqui. Retirar uma emenda dessa, que prevê os 15 dias de férias no meio do ano e os 30 dias no fim do ano, que é uma emenda correta, que não atrapalha ninguém, que foi proposto por eles para vocês lá, para vocês sair da greve e voltar para a sala de aula. Eu não retiro, eu assinei essa emenda e continuo com ela, pode retirar a hora que quiser, mas eu mantenho minha posição e a minha consciência tranquila desse voto, porque eu achava que essas emendas, como disse aqui o vereador Adriano Zá, que é uma pessoa que eu respeito, e é uma pessoa muito correta, que ele achava que essas emendas estariam aqui nessa casa para que a gente pudesse votar. Todas as duas prometidas para vocês. Então eu continuo com a minha mesma posição e voto sim a essa emenda para que ela prevaleça e a gente possa votar aqui. Para derrubar o parecer então da comissão. Obrigado, vereador Davi Tomás. Vereador Norberto Nunes, também com a participação nesse debate. Senhor presidente, eu quero também declarar aqui o meu voto com relação a esta emenda que dá oportunidade ao pessoal do educador infantil a ficar durante férias de julho, ter os 15 dias de férias em julho. Medida que eu sou favorável, vou votar para derrubar o parecer da comissão, porque é uma emenda importante e acredito que é muito bom nós estarmos aqui e poder votar uma emenda dessa natureza. Medida que vamos votar favorável à emenda, contrária ao parecer, e entendo que a maioria dos vereadores assinaram essa emenda, eu tenho certeza que eles vão também votar para derrubar o parecer e tornar lei 15 dias de férias para o educador infantil. É só, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Norberto Nunes. Senhores vereadores, nós vamos à votação nesse momento. A votação é nominal, maioria absoluta. Da mesma forma, nós vamos votar o parecer da emenda. Os vereadores que concordam com o parecer, votam sim ao parecer. Aqueles que não concordam, votam não ao parecer. Para que haja uma rejeição do parecer, há necessidade de 14 votos contrários. Portanto, eu peço a liberação do painel. Emenda de número 4, de autoria do vereador Ismar Prado
e demais vereadores está em votação. Melhor, o parecer da emenda está em votação. Votação, senhores vereadores. Votação, votação, votação. Votação nominal. Aqueles que concordam com o parecer, votam sim. Aqueles que não concordam, votam não. Estamos apreciando a emenda de número... Melhor, o parecer da emenda de número 4. O Wilson assinou sozinho, a 5 é dele sozinho. E a 6 também, dele sozinho? Tá. As duas aparecem. Vamos encerrar a votação. Votação, vereador Sebastião Galego. Vota, Galego. Votação encerrada. Portanto, por 18 votos favoráveis, 7 votos contrários e uma ausência, prevalece o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a emenda de número 4 ao projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal, número 865/2014. Nós temos agora emenda de número 5 e a emenda de número 6. Ambas. Mas teve. Eu gostaria de registrar o voto do vereador Felipe Etier, que é voto contrário. Vereador Felipe Etier, solicito o registro em ata do seu voto contrário ao parecer da emenda, da votação anterior. Portanto, tivemos aí 17 votos favoráveis. Vereador Wilson Pinheiro, 2 emendas de vossa autoria. Gostaria de ouvir, Vossa Excelência, o seu posicionamento, uma vez que Vossa Excelência assinou sozinho as 2 emendas, de número 5 e de número 6. Eu gostaria de ouvir o seu posicionamento diante do exposto pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Wilson Pinheiro, com a palavra. Vereador Márcio Nobre, eu vou deixar apenas a emenda que fala da transformação do cargo de educador infantil. A outra eu retiro. Eu não sei qual número que ela está aí. Vossa Excelência retira 5, então. Eu vou ver com ela aí, porque eu não sei como é que está a numeração. O vereador Wilson Pinheiro retira a emenda de número 5. Fica registrado em ata.
Por gentileza, vereador Rod, com a leitura da emenda de número 6. Emenda de número 6. Artigo 1º. O cargo público efetivo de educador infantil fica transformado no cargo público efetivo de professor auxiliar para a educação infantil, integrante do quadro especial da Secretaria Municipal de Educação e do Plano de Carreira dos servidores do quadro da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia. Artigo 2º. Ficam alterados todos os dispositivos desse projeto de lei que se refiram ao educador infantil, com essa nomenclatura sendo substituída para professor auxiliar para a educação infantil. Senhor presidente, também o parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação é contrário à tramitação dessa emenda à hora apresentada. Assim passa a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Rod, pela leitura da emenda de número 6. A emenda de número 6, de autoria do vereador Wilson Pinheiro, tem o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Nesse momento, após a leitura da emenda, eu procedo com a abertura da discussão do parecer. Está aberta a discussão. Vereador Wilson Pinheiro, autor, com a palavra em defesa da sua emenda. 2 minutos. Vereador Márcio Nobre, vereador, servidores que aqui estão. Na verdade, essa emenda aqui, eu estou fazendo a redação idêntica à que foi feita na nossa capital do estado, em Belo Horizonte. Os educadores infantis passam a ser denominados professor auxiliar para a educação infantil. Eu estou transformando, mudando a nomenclatura do cargo. Eu não estou mudando atribuições do cargo. Então, por isso, eu entendo que a emenda é legal. Nós estaríamos com a legislação semelhante à de Belo Horizonte, vocês entrariam no quadro de carreira e teriam os benefícios, o que foi, inclusive, compromisso do prefeito durante a campanha. Então, a redação aqui é idêntica à redação que foi feita em Belo Horizonte, inclusive com orientação do Ministério Público Estadual e sancionado pelo prefeito de Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigado, vereador Wilson Pinheiro. Ainda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós vamos à votação. A votação é nominal, maioria absoluta. Da mesma forma, aqueles que concordam com o parecer votam sim. Aqueles que não concordam votam não. Portanto, o painel já está disponível. Emenda de número 6, de autoria do vereador Wilson Pinheiro. Tem parecer contrário. Estamos votando nesse momento o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Votação. Votação. Vamos encerrar a votação.
Votação, senhores vereadores. Votação, votação, votação. Vem cá amanhã. Vamos ler junto. Vamos encerrar a votação nesse momento. Votação encerrada. Portanto, por 19 votos favoráveis, 5 votos contrários, nós tivemos aí 2 ausências nesta votação. Portanto, prevalece o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, contrário a esta emenda. O programa Sessões em Pauta irá para um breve intervalo. Voltamos em instantes. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Fique sabendo, ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro passe a esponja e ensaboe, depois enxague tudo de uma só vez. Câmara Municipal de Uberlândia. Participação no crescimento da cidade. Estamos de volta. Hoje você está conferindo o resumo da 6ª sessão ordinária que aconteceu no dia 8 de setembro, segunda-feira. Nós temos agora 6 emendas de autoria do Poder Executivo. Eu gostaria de consultar a liderança do governo para que nós pudéssemos ler todas as 6 emendas e abrir a discussão em bloco. Eu faço esse encaminhamento ao plenário. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aqueles que não, se manifestem, por gentileza. Não havendo nenhuma manifestação contrária, fica estabelecido a leitura de 6 das 6 emendas em conjunto e passaremos a discutir o bloco das 6 emendas. Vereador Rode, com a palavra. Emenda de número 7, de autoria do prefeito municipal. Parágrafo 2º, a progressão funcional de que trata o artigo 1º desta lei ocorrerá a qualquer momento da carreira em que o servidor estável assim o requerer e apresentar documentação comprobatória de obtenção da qualificação necessária à mudança pretendida. Parágrafo 3º. Progressão por qualificação é um instituto pelo qual o servidor em efetivo exercício no cargo e na sua especialidade muda de nível de qualificação dentro do mesmo cargo e especialidade decorrente da obtenção de certificação em curso de educação formal devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação que exceda as exigências para ingresso na carreira, cargo e especialidade. Parágrafo 4º.
O requerimento para progressão por qualificação deverá ser protocolizado no lucro de protocolo da Secretaria Municipal de Administração, devendo ser anexado documento hábil que comprove a conclusão de curso de educação formal devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação nos termos do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Deferida a progressão por qualificação, o servidor será posicionado no nível de qualificação correspondente ao grau obtido em padrão de vencimento na mesma posição que ocupava anteriormente, conforme anexo 1 desta lei, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente ao protocolo de requerimento. Parágrafo 6º. Progressão por mérito profissional é o instituto pelo qual o servidor efetivo exercício do cargo na sua especialidade muda para o padrão de vencimento imediatamente subsequente dentro do mesmo cargo e especialidade a cada 2 anos de efetivo exercício do cargo, limitado a 17 progressões, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo padrão de vencimento obtido por meio da progressão por capacitação profissional. Parágrafo 7º. Progressão por capacitação profissional, instituto pelo qual o servidor efetivo exercício do cargo na sua especialidade muda de padrão de investimento dentro do mesmo nível de qualificação na mesma especialidade de cargo decorrente da obtenção pelos servidores de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitando o exercício de 2 anos do limite de 5 progressões nos termos da tabela constante do anexo 10 desta lei. Parágrafo 8º. O servidor que fizer ajuda à progressão por capacitação profissional será posicionado no padrão de vencimento imediatamente subsequente no mesmo nível de qualificação. Parágrafo 9º. Progressão por reconhecimento do notório saber é o instituto pelo qual o servidor em efetivo exercício do cargo e na sua especialidade muda de nível de qualificação dentro do mesmo cargo e especialidade decorrente do reconhecimento da competência no notório saber nos termos da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, sobre alterações especialmente no parágrafo 1 do artigo 66, parágrafo 10. Entende-se por reconhecimento do notório saber o processo pelo qual se reconhecem a competência, a produtividade e a experiência que transcendem o domínio institucional e seja o domínio público, comprovados por produção artística, científica ou cultural, qualitativamente diferenciada e quantitativamente regular. Parágrafo 11. O processo de avaliação de desempenho será normatizado pela lei conforme a diretriz estabelecida no Plano de Desenvolvimento dos Servidores Públicos de Carreira do quadro de educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia. São apresentados emendas substitutivas ao caput do artigo 11 e ao seu parágrafo único, que fica remunerado para o parágrafo 1º, a emenda aditiva ao artigo 11, com acréscimo parágrafo 2º e 3º, todos os projetos de lei número 191/14, que passam a constar com a seguinte redação. Emenda agora de número 8, artigo 11. O vencimento base dos cargos de plano de carreira de servidores públicos do quadro de educação da rede pública do município de Uberlândia estão estruturados na forma do anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º. Está compreendido o vencimento básico que trata o caput deste artigo, o percentual de 6,6% a título de revisão anual de remuneração dos servidores públicos municipais nos termos do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Parágrafo 2º. O percentual de inflação anual for superior a 6,6%, será complementada a revisão geral anual que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os valores constantes das tabelas do anexo 1 a que se refere o caput deste artigo contemplam, além da revisão geral anual prevista no parágrafo 1º deste artigo, reajustes diferenciados a fim de promover a adequação dos investimentos básicos à realidade do mercado. É apresentada ainda a emenda substitutiva ao parágrafo 1 do artigo 4º caput do artigo 6º ao artigo 19, todos do projeto de lei número 191/14, que passa a constar com a seguinte redação. Emenda de número 9, artigo 4º, parágrafo único. Os cargos instituídos por esta lei possuem natureza transversal, exceto os cargos de professor 1, professor 2, professor auxiliar para educação infantil, os observados no processo de trabalho, a lotação de servidores nas unidades administrativas de trabalho, lotação de servidores constitui objeto de avaliação do município por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 6º. A carreira do quadro de educação da Rede Pública Municipal do Ensino de Uberlândia é composta de 7 cargos. Emenda de número 9, artigo 19. O enquadramento do servidor público na matriz hierárquica será efetuado mediante opção irretratável do respectivo titular, observando-se o tempo de exercício no cargo que esteja ocupando, conforme constante do anexo 6º desta lei, e o certificado de conclusão do concurso de educação formal e devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, que exceda o requisito de ingresso em sua carreira, cargo e especialidade nos termos do parágrafo 3º do artigo 9º desta lei. Perdão. Parágrafo 1º. Emenda de número 11.
Parágrafo 1º. Será concedido um padrão de vencimento para cada 2 anos de exercício no cargo de provimento efetivo que o servidor seja o titular nos termos do anexo 6º desta lei. Parágrafo 2º. O tempo residual de exercício apurado após enquadramento será considerado para consequente progressão por mérito profissional. Parágrafo 3º. Para efeito de enquadramento será considerado apenas os tempos de exercício nos cargos relacionados no anexo 6º desta lei com as alterações da nomenclatura que tenham sofrido por força de legislação municipal. Emenda de número 12. Por último, é apresentada emenda substitutiva às tabelas constantes do anexo 1, matriz, hierárquica e tabela de vencimentos básicos dos cargos referentes ao cargo de professor auxiliar para educação infantil nos termos do anexo 1, que a esta se integra, e ainda aos pré-requisitos para o provimento de cargo de pedagogo, especialidades, inspetor escolar, orientador escolar, supervisor e supervisor escolar, constante do anexo 4, descrição das atribuições das especialidades, conforme anexo 2, que a esta se integra. Uberlândia, 3 de setembro de 2014, Gilmar Machado, prefeito. Assim, senhor presidente, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O parecer da Comissão de Legislação e Redação. Parecer, em tais condições, o voto do relator é pela tramitação do presente projeto e das emendas de número 7 a 12, apresentadas pelo prefeito municipal. Assinam, pelo parecer favorável, as emendas de número 7 a 12, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador William Alvorado como relator, vereador Adriano Zago como presidente, vereador Vico como membro da comissão. Portanto, senhor presidente, foram lidas as emendas de número de 7 a 12, com o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Conclusa a leitura das mesas, devolvo a Vossa Excelência para dar continuidade aos trabalhos da mesa diretora. Obrigado, vereador Rod, nosso secretário, pela contribuição. Senhores vereadores, nós temos aqui 6 emendas. A emenda de número 7, número 8, a emenda de número 9, a emenda de número 10, número 11, número 12. Essas emendas são de autoria do prefeito municipal. Todas contêm o parecer favorável. Nesse momento está aberto a discussão dos pareceres. Das emendas. Uma vez que todas contêm parecer favorável, nós abriremos a discussão das 6 emendas e não os pareceres. Está aberto a discussão. Não havendo quem queira discutir, conforme encaminhamento aprovado pelos senhores, nós procederemos com a votação em bloco das emendas de número 7 a 12, de autoria do prefeito municipal, ao projeto de lei ordinária de sua autoria, número 865/2014. Votação. Aqueles que concordam com as emendas, vota sim. Aqueles que não concordam, votam não. Estamos votando as emendas. Votação, votação. Votação nominal. Votação encerrada. Por 22 votos favoráveis, 4 ausências nesta votação, ficam aprovadas as emendas de número 7, 8, 9, 10, 11 e 12, todas de autoria do prefeito municipal. Vamos à emenda de número 13. Eu gostaria de ouvir o vereador Davi Tomás. São 2 emendas de autoria de Vossa Excelência.
Vossa Excelência mantém as duas? O vereador Davi Tomás mantém as emendas, mesmo com parecer contrário nas duas emendas. Peço ao vereador Rod, eu gostaria de solicitar também ao plenário a autorização, inclusive ao vereador Davi Tomás, para que nós pudéssemos abrir a discussão das duas emendas em conjunto. Vereador Davi Tomás, nós poderíamos discutir as duas em conjuntos? O plenário concorda, permaneça como estão. Aprovado, portanto, eu peço ao vereador Rhodes que faça a leitura das duas emendas e dos dois pareceres. Emenda de número 13. O artigo 9, parágrafo 3º do projeto de lei 865/14, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9, parágrafo 3º. Progressão por mérito profissional é o instituto pelo qual o servidor em exercício do cargo e na sua especialidade muda para o padrão de vencimento imediatamente subsequente dentro do mesmo cargo, especialidade e nível de classificação a cada 2 anos até a 10ª progressão. Após a 10ª progressão, a mudança de padrão será anual desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação. Emenda de número 14. O artigo 9, parágrafo único do projeto de lei 865/14, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9, parágrafo único. Fica garantido ao servidor da educação a licença remunerada para qualificação profissional com um número limitado de servidores de licença. Senhor presidente, passamos então agora a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, as emendas 13 e 14 de autoria do vereador Davi Tomás. O voto pela comissão é pela não tramitação das emendas apresentadas. Senhor presidente, assim feita a leitura das mesmas, passa a Vossa Excelência. Senhores vereadores, as emendas de número 13 e 14 são de autoria do vereador Davi Tomás. Ambas está com parecer contrário pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Conforme encaminhamento e aprovação do plenário, está aberto a discussão dos dois pareceres, as duas emendas. Vereador Davi Tomás com a palavra para a defesa de suas emendas. Presidente, primeiro eu queria deixar claro quais são as minhas emendas. Dizer o seguinte, a primeira emenda que eu fiz é a licença remunerada para a qualificação profissional para os educadores e para todos os servidores da educação. Eu acho que, já que nós estamos numa cidade educadora, nada mais justo do que o professor, quando ele tira sua licença para fazer um mestrado, um doutorado, que ele tenha uma licença remunerada. Isso já é uma lei federal, isso acontece na Universidade Federal de Uberlândia, em todas as faculdades federais do país. O professor, quando ele vai se qualificar, ele tem o direito à licença remunerada. Então, já que nós queremos uma cidade educadora, nada melhor do que qualificar os seus profissionais. Então, eu acho que essa lei, esse projeto que eu entrei é muito bom. Eu entrei com o projeto para que o prefeito possa se sensibilizar realmente com esse pedido e que ele possa dar essa licença remunerada aos servidores da educação. E quando eu falo lá o seguinte, limitado de acordo com a secretaria, que seja 100 professores por ano, que seja 50, esse número cabe à secretaria informar. E aí nós poderemos ter uma qualidade melhor de ensino. Exemplo disso estão as faculdades particulares de Uberlândia, que procuram os seus professores com mestrado, com doutorado, para ter uma melhor qualificação dos seus cursos. Então essa era a minha ideia, a minha intenção, de realmente a prefeitura possa liberar os professores para se qualificarem. E a outra emenda, presidente, é a mesma que eu fiz aquele dia. O servidor com 25 anos, e quase 30 anos, a professora, por exemplo,
que está lá na coluna, com 30, divide por 2,15, ela está na tabela do seu salário na coluna 16. Ela nunca vai atingir a tabela na coluna 23, porque não dá tempo dela se qualificar nos cursos que serão oferecidos pela prefeitura. Então, com isso, o que eu queria era que com 20 anos ela chega até a coluna 10, e da coluna 10 para frente ela passa de ano em ano a sua remuneração de salário. Então, com isso, ela poderá chegar na coluna 23, principalmente as pessoas que já têm 20 anos de casa. Também a intenção é sensibilizar o prefeito para que ele possa, quem sabe, modificar o projeto e que amanhã elas possam ser beneficiadas com essa lei. Muito obrigado, viu, presidente, pelo tempo. Obrigado, vereador Davi Tomás, autor das duas emendas, defendendo a sua proposta na tribuna. Senhores vereadores, ainda está aberto a discussão dos pareceres. Não havendo mais quem queira discutir, nós vamos à votação. A votação, conforme encaminhamento, será em bloco as duas emendas. Melhor, os dois pareceres. Aqueles que concordam com o parecer da comissão, vota sim. Aqueles que não concordam, votam não ao parecer. Ainda em tempo, antes de liberar o painel, eu peço que segure um pouquinho. O vereador Adriano Zago gostaria de participar da discussão. 2 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, caros vereadores, vereador autor Davi Tomás. A primeira emenda apresentada por Vossa Excelência, não obstante o parecer pela inconstitucionalidade, eu quero aqui ressaltar meritoriamente que isso é uma das formas de valorização do servidor público. Quando fala-se em valorização do servidor, pensa tão somente em dinheiro, mas a qualificação profissional também é muito importante para se valorizar o profissional. Para que tenhamos servidores mais capacitados e competentes, nós precisamos dar condições para que eles busquem esta competência, os seus estudos, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, muito justa seria se esse plano contemplasse esta questão da licença ao servidor de acordo com cada secretaria, obviamente, porque se todos os servidores pedirem, isso inviabiliza o processo, mas não é o que acontece atualmente. Então, vereador Davi Tomás, em respeito à lei orgânica, eu acredito que Vossa Excelência aí tem uma excelente oportunidade para apresentar uma indicação ao prefeito municipal, para que ele, por sua vez, possa enviar essa mudança no plano de cargos e carreira, contemplando esses servidores, senhor presidente, que buscam essa formação e, consequentemente, nós teremos um atendimento à população de Uberlândia de maior qualidade. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano Zago. Senhores vereadores, vamos à votação nesse momento. A votação é nominal, maioria absoluta. Aqueles que concordam com o parecer, votam sim. Aqueles que não concordam, votam não. O painel já está disponível. Nós queremos deixar registrado o empenho da Câmara Municipal, de todos os vereadores, quanto a essas duas matérias concernente ao plano de carreiras dos servidores públicos do município de Uberlândia. Tivemos aí uma grande audiência pública, tivemos muitas manifestações nessa casa. O mês de agosto foi um mês muito intenso de manifestação e todas elas a Câmara recebeu com respeito, com dignidade, dando voz a todas as categorias, uma vez que o plenário há uma diversidade de bancadas, de partidos, de ideologias, de pensamento, e sempre prevalece a vontade da maioria. É assim que se constrói a democracia.
Mas todas as vezes que os servidores procuraram a Câmara, nós recebemos com respeito, com dignidade e damos voz a todos que gostariam de participar e manifestar o seu sentimento, a sua mensagem. E não estamos fazendo nada mais do que o nosso dever. Nós não estamos aqui querendo se promover com isso. É a nossa obrigação receber bem em todos os segmentos da sociedade. Vamos encerrar a votação. Vereador Silésio Miranda, Vilmar Rezende e professor Neivaldo. Zezinho Mendonça. Nós vamos encerrar a votação. Por 18 votos favoráveis, 5 votos contrários. Tivemos 3 ausências. Nesta votação, prevalece o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, as emendas de número 13 e 14, de autoria do vereador Davi Tomás, ao projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal número 865/2014. Portanto, encerra-se nesse momento a apreciação das emendas. Passaremos agora à apreciação da matéria em segundo turno. Eu gostaria de proceder com o encaminhamento ao plenário para dispensa de leitura, uma vez que já foi lida a matéria. Aqueles que concordam, permaneçam como estão ou se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação contrária, fica aprovado o encaminhamento de dispensa de leitura da matéria. Portanto, projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal número 865/2014, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores do quadro da educação da rede pública municipal de ensino de Uberlândia e da outras providências. Após a dispensa de leitura aprovada pelos senhores, eu coloco novamente em discussão. Não havendo quem queira discutir, o vereador Adriano Zago solicita o tempo para discutir. 2 minutos, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores públicos municipais aqui presentes. Senhor presidente, na sexta-feira, eu usei essa tribuna para que nós encaminhássemos e deliberássemos para que a votação em segundo turno acontecesse no dia de hoje. Para a população que nos assiste, que vai assistir na reprise, porque já saiu do ar a transmissão, os projetos eles acontecem em 2 turnos, para que nós possamos ampliar a discussão, sanar eventuais dúvidas, sanar eventuais erros no projeto. E de sexta para cá, muitas coisas aconteceram. Muitas informações chegaram até nós, principalmente hoje pela manhã, com a presença aqui dos educadores, educadoras e também de alguns professores. E, senhor presidente, eu quero dizer que eu vou reconsiderar o meu voto e vou me abster dessa votação. Pelas seguintes razões: eu não posso ser responsabilizado por eventuais promessas feitas durante esse plano. A liderança do governo, com todo o respeito que tenho à liderança, não se dignou de sentar comigo e explicar o que ele disse da tribuna. Por sua vez, os professores me chamaram na sala aqui e me disseram: tem que saber quem está falando a verdade, porque agora fica falando que a gente não está confiando nas pessoas. Mas os professores falam uma coisa e eu ouvi uma gravação. Está gravada no telefone. No telefone. Então, essa questão dos 20% dos professores, da questão da integração ao salário, também é uma questão preocupante. Nós ficamos aqui muito tempo nos debatendo com relação aos educadores que merecem a nossa atenção
E nos foi passado, eu vou pegar aqui as palavras para que eu não fique sozinho, do vereador Mário Milquem, com todo respeito, que também não foi informado. Nos foi passado que as emendas da redução da carga horária e a questão dos 15 dias de férias no mês de julho seria encaminhada para essa casa. E não foram. Agora dizem que vão continuar a discussão. Tudo bem, vamos aguardar a discussão e esperamos que sejam contemplados. Então, senhor presidente e caros vereadores, durante toda a discussão do plano de cargos e carreira, especificamente, notadamente, ao plano da educação, nós fomos, de certa forma, deixados de lado. Na hora de assumir o desgaste, de assumir eu nunca fugi, eu nunca fiquei em cima do muro nessa casa, eu sempre tive posicionamento. Agora, jogar essa responsabilidade, vereadores apresentaram emenda, e vereadores da base, diga-se de passagem, vereadores da base, porque quando o vereador Adriano Zago vota contra alguma coisa do projeto, quase que é crucificado. Outros, nem tanto. Mas é porque é o Adriano. Aí é o Adriano. Então eu vou manter o meu posicionamento, eu vou manter a minha coerência, porque durante toda a tramitação do projeto, quando era para defender, que nós éramos avisados. E agora que nós estamos aqui, então, em respeito àqueles que ainda não foram contemplados, principalmente os professores que nos procuraram aqui pela manhã dizendo da questão dos 20% que foram incorporados e eles não tiveram ganho real nenhum, eu vou me abster desta votação. Espero aí a compreensão da liderança do governo que tem o meu respeito, mas ele, que participou de todas as reuniões, de todas as discussões, ele tem melhores condições do que eu para poder dizer se vai acontecer ou se não vai acontecer. Como eu não participei da consecução desse plano, eu prefiro me abster da votação. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano Zago. Ouviremos também agora a liderança do governo, vereador professor Nivaldo. Obrigado, presidente. É lamentável ouvir o vereador que me antecedeu. Né? É lamentável. Eu tenho, assim, inclusive, segurado muito diante das falas do vereador, que se posiciona aqui como vítima. Nós já tivemos nessa casa mais de uma audiência pública. Uma delas eu vim sozinho. Recentemente nós tivemos outra audiência pública, aonde o debate foi acompanhado por todos e todas que quiseram. As reuniões com o prefeito, o vereador é chamada em todas. As reuniões, inclusive chamada pela secretária de administração, ele também foi convocado. Eu tenho todas as chamadas na minha sala, registrada para quem foi mandado o aviso das reuniões. O vereador se porta aqui como se nós fizéssemos reuniões à porta fechada. Em nenhum momento, nós tivemos reuniões a portas fechadas, aonde ele não estivesse sido convocado. É muito lamentável. A fala que ele tem, ou que ele ouviu em telefone, ela é clara. Ela é clara. Eu disse com as educadoras infantis: vocês terão respeitado os 15 dias de recesso no mês de julho. Foi isso. A secretária assumiu esse compromisso. Eu não falei em nenhum momento, e não está gravado em nenhum momento, que viria para cá, no plano de carreira, este texto. Eu disse que elas seriam respeitadas. Eu disse para as educadoras infantis que elas voltassem para a escola e que, no interior das escolas, o debate aconteceria em relação à redução da jornada. Em nenhuma fala minha gravada está dito: no dia que o plano for aprovado, será aprovado também a redução. Eu disse: vão para a escola, façam debate. Nós faremos a discussão
no interior de cada escola e chegaremos à conclusão. E nem disse que a conclusão era positiva ou negativa. Eu disse que chegaríamos à conclusão. E eu disse hoje aqui que o compromisso para a redução continua. O compromisso da minha luta para a redução continua. Mas eu não disse que seria no dia de hoje. Agora, é impressionante que o vereador da base, o vereador que tem o vice-prefeito, não possa acreditar nesse governo. Aí eu não posso fazer nada. Eu chamo todos os vereadores para que votemos favorável a esse plano de carreira, porque eu sou da base, eu acredito nesse governo, e eu já disse para as educadoras no dia de hoje, eu volto para as escolas e vou mostrar para elas, vou olhar para elas e dizer, o compromisso foi cumprido. O compromisso foi cumprido. Infelizmente, se o vereador que é da base, se o vereador que tem lá no governo, vice-prefeito, se o vereador é do seu partido, você deveria acreditar mais nesse governo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador professor Neivaldo. Senhores vereadores, nós ouviremos ainda o vereador Wilson Pinheiro, que solicita o tempo para discutir. Vereador, inicialmente eu quero que conste em ata, nós estamos votando em primeira e segunda discussão na mesma sessão. Então eu faço questão que coloque. Não, nós suspendemos a votação e continuamos hoje. Encerra-se o processo com a votação do projeto e de suas emendas. São emendas do primeiro turno. Então nós estamos votando primeira e segunda votação na mesma sessão, tá? Para depois, quero que conste em ata isso aí. Em relação ao plano, que eu queria dizer é o seguinte, o prefeito mandou 2 substitutivos. Cada um tinha, salvo engano, 3 emendas, mexeu em 3 artigos. E vocês que foram lá e participaram da reunião, sabem o quanto é fácil e quanto seria fácil incluir o compromisso que fizeram com vocês, do recesso, da jornada de 25 horas. O que o líder falou aqui, ele falou, o compromisso dele é com o debate. Vai nas escolas de debate. Ele agora já quiabou. Ele não falou que vai mandar o projeto, ou que vai fazer a alteração da jornada. Ele falou que é debate. E me fala uma coisa, num país democrático, ninguém precisa prometer debater. É livre a manifestação, está na Constituição. O senhor deveria esquecer o governo anterior e cuidar do governo atual, que o governo anterior saiu com 95 de aprovação. Vocês estão com 95 de rejeição. A carreata no São Jorge, o povo só fazia assim, ó, ele com o prefeito na caminhonete, só assim, para não falar outros sinais que eles faziam, entendeu? Então, precisa de respeitar, o compromisso dele é fazer debate. O que ele está querendo, na verdade, é o voto de vocês, que ele vira deputado, fala, agora sou deputado, você discute com os vereadores. É isso, é o discurso 171, estelionato. Muito obrigado. Obrigado, vereador Wilson Pinheiro e os demais vereadores que participaram. Eu gostaria de deixar bem claro que nós procedemos com a votação, sim, em primeiro turno, ao registro da votação e procedemos com o encaminhamento que foi aprovado em plenário, que as emendas seriam apreciadas na próxima sessão. Apenas isso que aconteceu. E a matéria foi votada em primeiro turno, inclusive temos registro em ata e o mapa de votação de todos os votos. Vamos agora à votação. A votação é nominal, maioria absoluta. Estamos votando a matéria de número 865/2014. Em segundo turno, após uma ampla discussão, eu coloco em votação. A votação é nominal, maioria absoluta. O painel já se encontra disponível. Votação nominal. Votação.
Estamos aguardando para concretizar a votação. Vereadores que ainda não votaram, vamos encerrar a votação. Votação encerrada. Portanto, projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal número 865/2014 foi aprovado por 18 votos favoráveis. Tivemos 6 abstenções e também tivemos 2 ausências nesta votação. Portanto, matéria aprovada em segundo turno. Encerra-se esta matéria na Câmara Municipal de Uberlândia. Queremos agradecer o apoio de todos os vereadores que, de uma forma democrática, participaram do debate, da discussão. Agradecer a presença dos servidores do município de Uberlândia, que está conosco nesta manhã, educadores infantis, professores, o nosso muito obrigado pela presença e nós agradecemos a colaboração de todos. As demais matérias ficam transferidas para a pauta de amanhã. Termina agora o programa Sessões em Pauta. Hoje você conferiu o resumo da 6ª sessão ordinária que aconteceu no dia 8 de setembro, segunda-feira. Você pode acompanhar toda a nossa programação em nosso site www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Até o próximo programa. Aguardamos você!